E aí, meus amigos do Cultura da Ação, beleza? Filme de robôs. Acho que esse filme, na verdade, tem tudo que vocês gostam. Tem tudo que eu acho legal, tem tudo que vocês gostam. O filme tem robô gigante, tem monstro, tem alienígena e tem até um pouquinho Star Wars. Círculo de Fogo, A Revolta, Pacific Rim Uprising. Esse universo foi criado pelo Guilherme Del Toro em 2013, inspirado em coisas bem mais antigas, assim. Eu já coloco o Evangelion, Neo Genesis Evangelion. Aconselho vocês a assistirem Neo Genesis Evangelion, que é muito legal, muito bacana. Mas tem coisa mais antiga, tipo Robô Gigante, os mechas, os grandes desenhos, os grandes animes de mecha, Pirata do Espaço. E daí a gente vai pros Metal Heroes, Ultraman, Spectroman, Changeman, Jaspion. Todas essas coisas que tem robô gigante e monstro. Dessa vez o filme não foi dirigido pelo Guilherme Del Toro, ele só ficou na produção. Ele ia pegar a direção nesse filme, mas ele preferiu se dedicar à Forma da Água, que deu um Oscar pra ele. Inclusive esse filme tem uma brincadeirazinha de Oscar rápida, assim, você troca um Oscar por uma coisa qualquer, assim, no início do filme, e passou a direção pro Steven S. The Knight. Esse cara já tinha dirigido o Demolidor, da Marvel, na Netflix, já tinha participado da produção de Spartacus também, ou seja, é o primeiro filme dele no cinema. E cara, eu já vou falar pra vocês, esse filme tem cara de filme de televisão, acaba tendo cara de filme de televisão. O filme é muito bacana, muito bonito, tem uma estética muito bonita, mas tem cara de piloto. Imagina aquele piloto de série, que acontece um monte de coisa, assim, porque ele é o piloto da série, aquelas coisas têm que acontecer, aquele monte de coisa, sabe, rápida. E imagina o piloto e a série toda num negócio só e indo pra vocês, assim. Pacific Rim, Círculo de Fogo, A Revolta. O roteiro do filme, diferente do filme de 2013, ele não se aprofunda. Não tem aprofundamento, principalmente nos personagens. No primeiro filme, a gente tinha um ritmo, que é um ritmo peculiar do Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro ele tem uma paixão pelas criações dele, pelos monstros que ele cria. Então você tinha aquela coisa que ia num ritmo mais lento, até acompanhando o ritmo de movimentação dos Kaijuns, dos monstros, dos Jaegers, dos robôs. Naquela escala, a gente entende isso. Que se você tem uma coisa gigantesca em relação a nós, pequenos humanos, aquela coisa tem uma movimentação mais pesada e mais lenta. Esse filme não, esse filme traz pra gente os robôs dando pirueta, dando rasteira, passando pra um lado, rodando pro outro, tudo muito rápido. Claro que não vamos comparar Michael Bay em Transformers. Tem aquelas coisas que a gente não consegue entender nada. Já falei várias vezes mal do Michael Bay. Gosto muito de Transformers, tá? Mas falo mal do Michael Bay de todos os filmes que ele fez. O Steven S. The Knight, ele consegue trazer planos mais abertos, uma movimentação e uma montagem com planos mais longos, a gente consegue entender mais as cenas de batalha ali. Porém, toda a estética do Guilherme Del Toro, toda aquela constituição de mundo que o Guilherme Del Toro trouxe no primeiro filme, a gente não vê aqui. Vamos lá, vamos contar a história pra vocês, né? Passaram-se 10 anos, não tem mais Kaijuns, basicamente no mundo. As pessoas ficam pegando peças de Kaijuns, vendendo peças de Kaijuns. Tem as cidades destruídas pelos Kaijuns, que as pessoas acabam vivendo lá. Vivem em mansões que foram metade destruídas. E nesse mundo a gente tem o Jake Pentecost, que é o filho do Marechal Pentecost, que no outro filme foi interpretado pelo Idris Elba. E agora temos o John Boyega, que inclusive entrou como produtor do filme. Ele se dedicou bastante. O John Boyega tá muito bem nesse filme, muito carismático. Eu acho que ele pegou bem a história. A história é bem carregada por ele, em volta dele. Pelo fato também de ele ter entrado como produtor da história, ele se dedicou bastante. Eu diria até que ele tá melhor do que o Finn, o personagem dele, Finn, no Star Wars. Esse personagem se encaixou bastante nele, bastante carismático dentro da história. Jake Pentecost, que não quer seguir os caminhos do pai, não quer seguir o militarismo, ele já passou pela academia, mas saiu de lá, então fica naquela coisa de morar em umas mansões, vai pra festinha, fica trocando coisas, entendeu? Pra poder sobreviver, arruma peça de Jaeger, e numa dessa de arrumar peça de Jaeger, ele encontra o personagem da Kylie Spanning, que é a Namani, e ela fica pegando peças também de Jaeger pra construir o próprio Jaeger dela, o robozinho dela. É muito a Rey.
A Rey que a gente conhece agora, Star Wars. Aquela menininha, adolescente, que é inteligente pra caramba, consegue construir robô, conhece todos os robôs. Sinceramente, eu já vou falar pra vocês, esse filme, durante alguns momentos, ele me lembra coisas da Disney Channel, porque ficou muito adolescente. A gente tinha um filme em 2013, que era para um público, vamos considerar, adolescente e adulto. Agora a gente tem um filme que é adolescente e infantil, que gosta de comprar brinquedo de monstro e brinquedo de robô. E tem aquela coisa de, esse robô tal, o nome desse robô é tal, e esse robô é tal. Mas o filme tem seus bons momentos, ele tem. O roteiro, apesar de não aprofundar nos personagens, tirando o John Boyega, ele conduz bem a história vai sendo bem amarrada. A gente tem um plot twist interessante até. Dá até pra, se você for bem esperto, você vai sacar o plot twist. Mas se não sacar, ele é bem interessante. Olha só, aquela coisa, caramba, é isso. O plot twist serve pra isso, né? Pra você chegar e falar, caramba, ih, meu Deus do céu, é isso que está acontecendo. Mas a gente não tem esse aprofundamento dos personagens, principalmente dos personagens coadjuvantes, e principalmente dessa constituição de mundo. A gente tem esse mundo que passou 10 anos, mas a gente não vê direito as coisas que aconteceram ali. Temos uma nova ameaça de vilão, não dá para entregar spoiler para vocês, mas as coisas nesse mundo mudaram. Agora a gente tem, por exemplo, Jägers que não são mais comandados por humanos. A gente tem a questão dos drones. Inclusive, vou mandar um abraço pro meu amigo Conceição, que faz um canal no YouTube só sobre drone, é a Vida TV. Entra lá, dá uma olhada no canal dele, se você gosta de drone. E drone tá muito na moda, então... E esse plot vai seguindo dentro da linha que vai criar o vilão da história, que eu não posso contar pra vocês. Mas os Cajuns voltam também. Nós temos a Tianjin, que é a dona dessa mega empresa chinesa que fabrica esses Jägers pilotados por drone e tá querendo acabar com os Jägers antigos. Não ter mais os Jägers antigos e todos serem utilizados por drones. Desde o primeiro Círculo de Fogo, em 2013, e esse agora, ele é muito voltado pro mercado oriental. Mesmo porque eu já tinha falado pra vocês que essa origem dos mechas, dos robôs gigantes lutando contra monstros, isso é bem oriundo dessas produções antigas que a gente já tinha visto no Japão. E esse filme, a maior parte do público é voltado pro mercado oriental. Mas eu senti no primeiro filme um elo maior com essa coisa oriental. A gente tinha a personagem da Mako. E o filme também se passava grande parte dele na China. Esse filme também tem muita coisa na China, no Japão, mas a gente sentia dentro do universo mostrado pelo Guillermo del Toro um vínculo maior à cultura oriental e uma constituição de mundo melhor. Eu vou falar um pouco já da fotografia pra vocês. A paleta de cor, ela é bem nítida, assim. A gente tem as cenas, o que a gente via de noite no filme de 2013, agora a gente vê tudo de manhã. Tudo bem, os efeitos estão muito interessantes, os efeitos estão bem bacanas, a constituição dos Jägers, dos monstros, apesar de eu não ter gostado dessa velocidade acelerada deles, da pirueta e tudo mais, mas eu achei uma paleta de cor um tanto quanto chapada em relação às cores. No filme de 2013 a gente tinha uma saturação maior nessa paleta de cor, um escurecimento maior e uma câmera que percorria em traveling os robôs e os monstros. A gente tinha uma contemplação maior desse mundo e desses grandes personagens que habitavam ali. Nesse filme a gente não tem muito isso, apesar da nitidez maior das cenas serem feitas de manhã. Isso é um grande valor de produção, porque você fazer um CGI bem feito, cara, você não vê bonecão nesse filme, tá? Já vou colocar pra vocês. Não vê bonecão. Você sente que é um robô gigante que tá ali, você sente que é um monstro que tá ali e não tem aquela coisa do bonecão de videogame. Então tem um grande valor de produção empregado ali. Mas eu achei a textura um tanto quanto chapada demais. Em alguns momentos, na verdade, um momento, a gente tem aquela constituição da paleta de cor mais escurecida, vindo com uma fumaça. Aquilo me lembrou o filme de 2013, me lembrou a fotografia e a estética que o Guillermo del Toro fez. E a gente tem um momento que, na verdade, eu não gostei, que é um momento que me lembra Michael Bay. A gente tá na Manny, durante uma câmera lenta, foco nela, vai rodando a câmera, os robôs passando por trás ali. Eu olhei, meu Deus do céu, isso é Michael Bay, mas pelo menos só foi aquele momento ali. A gente tem o Scott Eastwood na história. Cara, o Scott Eastwood, eu acho que ele não consegue se acertar muito bem. É uma pena, filho do Clint Eastwood. Ele faz um herói, mas não sei, o personagem dele acaba sendo um pouco vazio demais. Mas isso é meio que culpa do roteiro, não dá muito material pra ele. A Namani e o John Boyega, eu acho que eles têm uma química interessante na história. Eles têm uma química bacana na história, assim, a interação entre os dois. Mas acaba sendo aquela coisa muito Disney Channel, muito adolescente.
diferente. A gente tem os cientistas de volta na história, que são um alívio cômico, era um alívio cômico do filme anterior, tem o Bernie Gorman e tem o Charlie Day. No filme anterior eu achei eles mais interessantes, mas não é que eles não sejam interessantes nesse filme também. Eles têm até uma importância maior dentro da história. O Charlie Day ele continua muito engraçado, o Bernie Gorman também continua engraçado, o Dr. Herman e o Dr. Newton. Como eu falei, eles são um alívio cômico, mas eu não sei, eu achava eles mais interessantes, as questões científicas que eles apresentavam no outro filme, a interação deles como dupla, isso é uma coisa bem importante no filme. No primeiro Pacific Rim, a gente tinha a união dos dois pilotos, só dois pilotos, dois hemisférios do cérebro conseguiam controlar o Jäger. Essa interação entre eles, a conexão de memórias entre eles, isso era importantíssimo. Nesse filme a gente até tem isso, mas passa meio superficial. Tem, eu conecto com você, eu estou dentro das suas memórias, você está presa na memória, sabe? Mas isso passa de uma forma, sabe, superficial demais. Eu não achei legal, porque a gente não teve uma explicação interessante do personagem do Charlie Hunnam, que era o protagonista da outra história, era o Riley Beckett, ou seja, ninguém fala, quase, acho que não falam dele nesse filme, ou seja, ele era o protagonista, ele era o grande herói, o salvador também, mas ninguém fala dele. E o personagem da Mako, que era muito legal no outro filme, é quase nada nesse. Basicamente é um filme de apresentação de um universo novo, tem o Jake e a Namani como sendo os novos heróis, os novos protagonistas da história. Acho isso ruim, porque a gente deveria dar uma continuidade maior àquele universo que foi apresentado. Em conclusão para vocês, se você nunca viu o filme de 2013, esse filme vai te divertir bastante. Você vai achar ele muito legal, muito divertido, a movimentação, a aventura. O roteiro até ele conduz bem a história, apesar de não se aprofundar, não ter um aprofundamento de mundo, não ter um aprofundamento nos personagens. Ele é bem amarrado e desenvolve interessantemente a história, com um plot twist que te deixa boladinho, assim. Mas se você for comparar com o filme de 2013, muita coisa, construção de mundo, uma fotografia mais saturada, mais interessante, um aprofundamento maior nos personagens. Esse filme a gente não tem a trilha sonora marcante. No outro filme a gente tinha a trilha sonora que marcava bem aquele riff de guitarra, que marcava bem a condução da história. Tem uma cena que parece um pouco montagem meio Guy Ritchie, e nessa cena toca esse riff de guitarra. Eu acho que é só ali que toca também. Círculo de Fogo, A Revolta, tem seus momentos interessantes, tem um plot twist interessante, mas tem momentos que você vai se achar num filme pra TV, ou você vai se achar dentro de uma sériezinha de Disney Channel adolescente, e vai acabar meio que se desligando da história, ou se desconectando, se a gente considerar os Jägers, né? Mas é isso, eu acho até que vale o seu ingresso, vale, você vai se divertir. Eu não tô dizendo que você não vai se divertir, mas se a gente fizer uma comparação com um excelente filme de 2013, esse acabou deixando muito a desejar. É isso aí, galera. Robozão, monstro, beijo, beijo, tchau, tchau.